de 14 de TV de 5.785, a contar da criação, 14 de janeiro de 2025, do calendário civil da Era Comum, é a Tarde com a Torá, trazendo nessa terça-feira, terceiro dia da semana, a Tarde com a Torá, onde nós estamos num novo ciclo. Hoje nós estamos iniciando, aliás, desde o primeiro dia da semana, nós estamos iniciando o segundo livro dos 5 livros da Torá. Estamos no segundo livro, Shemot. Então, essa semana, o livro de Êxodo é o que nós estamos iniciando os nossos estudos. E a primeira porção do livro de Shemot, Êxodo, traz exatamente o nome do livro, Shemot, que significa nomes. Então, nós estamos aí no livro, o segundo livro de nomes, Shemot, conhecido popularmente como Êxodo, ok? Então, concluímos Bereshit, Gênesis, e agora nós estamos aí no segundo livro dos 5 livros da Torá. Agora, nós vimos aí no encerramento da segunda, aliás, do primeiro livro, de Bereshit, Gênesis, vimos aí a morte de Yaakov, a morte de Yosef e a morte de todos os príncipes, daquela primeira geração do povo judeu, do povo de Israel. E agora, com a entrada do livro de Shemot, então nós não temos mais a presença física, por assim dizer, realmente de Yaakov, Yosef e os seus irmãos. E aí, esta nova geração, ela vai entrar num processo de escravidão, não da noite para o dia. Às vezes você lendo a porção da Torá escrita, parece que é assim, Yosef morreu, seus irmãos morreram e a escravidão começou. Não, existe um método, ok? Existe por aí realmente narrativas, existe critérios para que a escravidão do povo judeu ela venha se efetivar. Nada, como diz o pregador de Eclesiastes, nada novo, não há nada novo debaixo do sol, ok? Mudam-se personagens, mas a metodologia, ela continua, ela é a mesma. Então, nós temos aí, desde os tempos de Esaú, nós temos aí o período que vem até a presente data, é conhecido como a ideologia de Edom. Então, o que você vê aí no mundo, aí fora, é a ideologia de Edom, certo? Então, os perversos que estão a serviço de ideologias que são totalmente contra a Torá, os princípios da Torá, os princípios de Hashem, lembrando que o tripé divino é Deus, família e liberdade, ok? Então esse tripé é a base da Torá. E dentro desse aspecto, o que acontece com a ideologia de Edom? Certo? Acontece que eles são totalmente contra o que se refere a Deus, família e liberdade. Entendeu? Então é isso que nós vamos presenciar aqui na história de Shemot, a história de Êxodo. Na história sobre a escravidão, o que nós temos aqui, por exemplo, nós temos na realidade 4 fases para a escravidão. Então a escravidão ela não começou da noite para o dia. Houve método, houve realmente um planejamento. É assim que a ideologia de Edom, que é conhecida na atualidade como a ideologia de gênero, a ideologia esquerdista e companhia limitada, certo? É a mesma ideologia de Edom, que vem através dos tempos, certo? E com essa questão toda, ela vem
fazer com que Deus, família e liberdade sejam privados. Não se adore a Deus, proíbe-se a adoração a Deus, muito pelo contrário, fazem piadas, chocarrices e coisas nesse sentido para, entre aspas, denegrir o nome de Deus, ok? Então se pode ver por aí muitos, dentro dessa ideologia de Edom, são as piadas que se fazem contra Deus, né? Os escárnios, as blasfêmias e os programas humorísticos por aí afora vai, que você conhece muito bem através de uma grande emissora no Brasil que há mais de 30 anos vem trazendo o quê? Deus, pátria, aliás, desculpa, Deus, família e liberdade? Não. Vem trazendo tudo que é contra Deus, família e liberdade. Ok? Então, é a ideologia de Edom, né? Conhecida aí como as ideologias de gêneros, woke, e vai, e por aí afora vai, a qual a esquerda no mundo inteiro abraça com unhas e dentes e por aí afora vai, né? É só você, por exemplo, ver, vai falar realmente sobre Deus para a ala esquerda em qualquer lugar do mundo. Você pode ser apedrejado, agredido e por aí afora vai, entendeu? Vai falar sobre família, mesma coisa. Vai falar sobre liberdade, mesma coisa. Então é exatamente isso que nós vamos ver o que acontece com o povo judeu. Depois que os seus grandes mestres faleceram, né? Então vem um rei que não conhecia Iosef e começa a preparar exatamente a escravidão do povo judeu. Então nós vamos ver aí exatamente 4 fases da escravidão. Vejam bem que não foi da noite para o dia. 4 fases levou um bom tempo. Só a primeira fase da escravidão levou 30 anos. Levou 30 anos. Entendeu? Nós conhecemos muito bem aí de um certo defensor de ditadura e defensor do socialismo comunista, Karl Marx e Companhia Limitada, né? Que falou um certo tempo atrás, mais ou menos, uns 30 anos atrás, mais ou menos, né? Falou assim, ó, nós vamos conseguir o poder, mas não vai ser assim da noite para o dia, nós vamos ter que trabalhar muito, nós vamos ter que construir muitas narrativas para poder induzir o povo. E o que eles fizeram? Entraram principalmente nas escolas, desde o pré-primário, vieram com as ideologias de Edom. Depois adentraram no primeiro grau, segundo grau, nível universitário, por aí afora vai. E você vê aí o resultado nos dias de hoje. Pessoas tidas como inteligentes, Deus, família e pátria, aliás, Deus, família e liberdade, né? Não quer nem ouvir sobre isso. Tem que ser do jeito deles, do ponto de vista deles. O contraditório eles não aceitam em hipótese nenhuma. Esta é a ideologia de Edom, que está aí assolando o mundo inteiro. Tem muitas desgraças que estão acontecendo no mundo aí, que estão jogando a culpa, por exemplo, na questão climática. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com questão climática. Quem está acompanhando o noticiário, está acompanhando e está sabendo a verdade qual que é. A ideologia de Edom. Eles que estão tacando fogo no mundo. Está entendendo? Não teve aí alguém que disse aí, né, não faz muito tempo, que se for preciso botar fogo no mundo, a gente bota para chegar no poder, para não sair mais do poder. Se tiver que fazer até contrato, vínculo, aliança com
o diabo nós faremos também, etc e tal. Entendeu? Gente, não tem nada novo debaixo do sol, não. É só você estudar a Torá e você ver as coisas diante dos teus olhos. Só a primeira fase da escravidão demorou 30 anos. Foi uma coisa assim, ó, paulatinamente, trazendo o povo judeu para assimilação. Não tem nada demais. O que tem isso? O que tem aquilo? Não tem nada demais. E foi dessa forma que eles foram abandonando, né? Principalmente a prática da Brit Milá, da circuncisão. Os homens abandonaram a prática da Brit Milá. E Iosif, com todo zelo ao Eterno, ele conduziu todo o egípcio a fazer Brit Milá, porque ele era o vice-rei. E agora esta geração, ela para de fazer a Brit Milá, circuncisão, um dos casos, né? Não adora mais a Hashem como deveria adorar, o único Deus. Começa realmente a se misturar com os egípcios, a fazer dos costumes dos egípcios os seus costumes, e vão abandonando os mandamentos, a prática ética, moral, espiritual, e vão se envolvendo cada vez mais com o povo egípcio, né? E aí, nessa primeira fase que levou 30 anos, né, para a escravidão, uma delas, né, uma das ações, foi o próprio faraó, que não conhecia Iosif. Ele foi ali, junto ao terreno de obra civil, entendeu? E lá ele pegou lá um pouco de barro, colocou na forma de fazer tijolos, né? E ali colocou ali e convidou o povo judeu: me ajude a fazer tijolos para as construções. E o povo judeu ficou ali, olhou e falou: pô, se o faraó está fazendo isso, não custa nada a gente ajudar o faraó. Vamos ajudar o faraó. Com exceção da tribo de Levi, bem entendido, ok? Então vamos ajudar o faraó. E eles começaram a ajudar o faraó, 1 dia, 2 dias, já no segundo, terceiro e etc e tal, o faraó já não pegava mais na massa, né? Só estava ali para fiscalizar se eles estavam sendo assíduos em fazer tijolos, certo? Depois, segundo os nossos mestres, né? Um belo dia o faraó chegou com uma correntinha com uma forma de tijolo, um pêndulo com uma forma de tijolo. Então aí, ó, eu estou usando essa coleira aqui, né? Não foi isso que ele falou, mas para entender. Estou usando essa coleira aqui com uma forma de tijolo, vocês também podem usar. E eles então, pô, o faraó está usando, por que nós não vamos usar? Vamos usar também. E eles começaram também, entendeu? Ou seja, assimilação. Ó, eu tô com uma máscara aqui, ó, eu estou usando, vocês podem usar, então nós vamos usar também. Então vai fazendo assimilação. E as pessoas vão indo de ventos em popas, sendo induzidos na ideologia de Edom e fazendo aquilo que é contrário a Deus, família e liberdade. Qualquer coisa que se faça que venha contra Deus, contra a família e contra a liberdade, ela não procede do Eterno. São os ditadores, filhos do faraó, que estão espalhados nos 4 cantos, que querem induzir, conduzir, que querem ter autoridade, domínio sobre os povos. E acabam finalmente escravizando o povo. Esse é o objetivo dos filhos do faraó, os ditadores. E foi o que o faraó fez. Quando o povo judeu já estava lá com a coleira, com forma de tijolinho pendurado no pescoço, estavam no domínio. Já estavam sendo dominados.
Isso foi durante 30 anos. Eles foram se entregando ao trabalho. Foram se entregando ao trabalho a troco do quê? De salário? Não, de comida. O que estão tentando fazer aí? Fazer com que as pessoas percam seus salários, o seu ganho, para que possam comer das migalhas dos seus senhores e ainda falar obrigado porque estão nos dando migalhas. É assim que se faz a escravidão. Entendeu? Então, essa é só a primeira fase. Tem a segunda fase, a terceira e a quarta fase, que leva completamente à escravidão. E aí, quando você descobre que uma pessoa está totalmente escravizada, quando ela não pensa mais por si mesma, ela tem a cabeça, mas ela não tem mais miolo. O miolo ficou cauterizado, foi anestesiado, ele não vive, ele está morto, porque a pessoa não consegue mais pensar por si mesma. Foi dessa forma que o povo judeu induziu o faraó induziu o povo judeu à escravidão. Aí quando eles estavam totalmente escravizados, aí restava a única coisa para eles: clamar a Deus para que o libertador viesse. E aí é onde que entra Moisés nessa história toda aí. Entendeu? Então por isso, amados, nós precisamos estar atentos dentro desta realidade que essa nova jornada de Shemot, Êxodo, traz para nós, ok? Então, atentos, porque a história se repete. E se você é um estudante da verdade, jamais você será escravo de qualquer sistema e de quem quer que seja. Entendeu? Enquanto a sua mente estiver viva, trabalhando, estudando, pesquisando, buscando o único e verdadeiro Deus e aprendendo nas suas sagradas letras, você é livre. Você tem uma família e, acima de tudo, você tem um Deus real e verdadeiro. E jamais será escravo de quem quer que seja. Entendeu? Então é isso que nós vamos aprender no livro de Shemot, né? A sermos verdadeiramente livres. Então, como o nome Shemot significa nomes, né? Então nós temos aí, exatamente no capítulo 1, o verso 1, que fala, esses são os nomes dos filhos de Israel, que foram ao Egito, cada homem com a sua família, foi com Iacove. Reuven, Shimão, Levi, Yehudá, Issachar, Zebulun, Beniamim, Dan, Naphtali, Gade e Asher, né? Então esses que desceram ao Egito com Iacove, e Yosef já estava no Egito, ok? Então é nesse sentido. E por que realmente vem aqui e nos fala a respeito de nomes, né? E novamente é citado os nomes, né, dos filhos de Iacove. Os nossos mestres querem trazer para nós realmente a importância do povo judeu para Deus. E ao citar o nome, está citando exatamente a importância que tem o povo judeu para Hashem, as tribos de Israel têm para Hashem. E nesse sentido, o Eterno, ele providencia realmente para o seu povo os escapes e por aí afora vai, ok? Então os sábios nos trazem 3 razões, né, para os filhos de Iacove serem listados novamente. Primeiro, enfatizar. Segundo, informar-nos. E terceiro, dizer-nos. O primeiro, enfatizar que os judeus não trocaram os seus nomes judaicos por nomes egípcios, isto é, não aceitaram assimilar-se totalmente à cultura egípcia. Então eles não foram assimilados 100%. Segundo, informar-nos que Deus considera os judeus tão preciosos quanto as estrelas, as quais ele também conta pelo nome quando elas vão para o exílio, ao romper do dia.
e quando saem do exílio, ao anoitecer, a questão de dia e noite. Dentro desse aspecto aqui, nós temos o comentário Shemot Rabbah do Talmud 1.3, e também Isaías capítulo 40, verso 26, e o Salmo 144, verso 4, que fala exatamente sobre essa importância que Deus dá ao povo judeu. E a terceira, dizer-nos que os judeus são essencialmente bons, pois a Torá apresenta pessoas justas com a frase, seu nome era fulano. Então é dessa forma que a Torá menciona os justos. O seu nome era Yaakov, o seu nome era Yosef, e assim sucessivamente. Enquanto que as pessoas más, os perversos, é citado da seguinte forma, fulano de tal era seu nome. Então, por exemplo, Faraó, era o seu nome, Esaú era o seu nome. Então, os maus, os perversos, vem o nome primeiro, e em seguida a referência, era seu nome, ok? Aqui também a expressão, esses são os nomes, precede a lista de nomes próprios, que é exatamente o verso 1 do capítulo 1 de Êxodo, de Shemot. Estes são os nomes, que fala dessa forma, seu nome era, esses são os nomes, e aí vem a sequência dos nomes. Então todas essas razões salientam o cerne inexpugnável da essência judaica, a semente plantada por Abraão, que jazia dormente durante o exílio. Graças a essa essência interior, o povo judeu tem motivação intrínseca para cumprir sua missão divina. A consciência dessa qualidade valiosa inspira-o a ser fiel à sua identidade e resistir à tentação de assimilar-se completamente. Nesse contexto, listar os nomes dos filhos individualmente também alude ao fato de que todo judeu tem um propósito singular na retificação da criação. Resumidamente, assim, de forma bem simples, sem o povo judeu não há retificação do mundo. Sem o povo judeu não há retificação das nações. Por isso que os Benei Noach vão para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Sem a orientação rabínica, o movimento ele é de homens, no sentido de querer construir para si religiões. Por isso que existe aí milhares de religiões, que são coisas de homens, não de Deus. Porque para o homem é proibido criar religiões. Por que é proibido criar religiões? Porque Deus criou uma única religião, que é conhecido como religião, o judaísmo. A palavra da vida vem do judaísmo. O Messias é judeu, vem do judaísmo. Não é de Roma e nem de Meca. Entendeu? Então, dentro desse aspecto, o Kirashi comenta conosco aqui essa realidade, que sem o povo judeu, o mundo não será retificado. Por isso que hoje o judaísmo está presente nos 4 cantos do planeta. E por isso que as pessoas estão se despertando para o judaísmo. O que é isso? Como que é isso? Eu quero conhecer isso. E quando aqueles não judeus saem das suas religiões, saem da idolatria e abraçam o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, é a retificação do mundo. É a retificação das nações. É a retificação dos povos, para que possa realmente receber Mashiach, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para a redenção final, que é o último passo para a vida eterna. Então o mundo está sendo retificado. E é isso que está acontecendo com o movimento Benei Noach nos 4 cantos do planeta. Ok? Então, é a retificação da criação. Portanto, vemos que a ênfase nos nomes faz referência tanto à condição do exílio, isto é, sugere que a assimilação cresceu a tal ponto que somos judeus só no nome, como a maneira de superá-lo, isto é, indica que possuímos
uma essência profunda de identidade judaica que não pode ser violada. Então é exatamente o que nós estamos vivendo na realidade. Enquanto que há uma parte de judeus que foram assimilados pelas nações, pela idolatria, as 10 tribos perdidas. Lembra dessa história? As 10 tribos perdidas, elas foram assimiladas pelas nações. Aqui mesmo no Brasil, já há estudos, né, sérios de pessoas judaicas, historiadores judaicos e etc. e tal. A maioria do povo brasileiro tem ascendência judaica. Muitos não sabem, outros desconfiam e por isso estão cada vez mais buscando o quê? O judaísmo para conhecer. Não precisa se converter ao judaísmo, literalmente falando, para servir o único verdadeiro Deus. É só ir para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. É o que nós estamos fazendo com o movimento Bnei Noach, onde nós estamos presentes. Nós estamos aprendendo realmente com quem Deus se revelou plenamente, ou seja, o Monte Sinai, a outorga da Torá e os ensinamentos dos escritos, os 5 primeiros livros bíblicos, Pentateuco ou Torá, como queira, certo? E os profetas, os livros históricos, os livros escritos, Cânticos dos Cânticos, Salmos, etc. e tal, os livros dos profetas, etc. e tal, estão aí para retificar o mundo, para que possa receber Mashiach a qualquer momento mesmo. Amém, vê, amém. Ok? Então, por isso, Shemot, nomes, vem revelar exatamente o amor incondicional de Deus pelo povo judeu. E é por isso que esse amor incondicional pelo povo judeu, ele não abandonou o povo judeu. Ele também não trocou de noiva. O povo judeu é a noiva dos seus olhos, a menina dos seus olhos, e ele não mudou, porque Deus não é um homem para pular cerca e ficar mudando de mulher toda hora, como os homens o fazem muitas vezes, entendeu? Deus, ele é fiel ao seu propósito, ele é fiel à sua história, ele é fiel àquilo que ele realmente programou para o universo, e ele é fiel para cumprir o seu dito, a sua promessa, ok? Então, por isso, a principal lição que nós temos em Êxodo, ou uma lição geral de Êxodo, né, por mais difícil que pareça, não devemos desistir da luta pela consciência divina. As forças contrárias são poderosas, as ideologias de Edom, que são conhecidas hoje em dia como ideologias de gênero, woke e companhia limitada, em que a esquerda mundial abraça com unhas e dentes, e ai de quem falar o contrário, entendeu? Essa é a realidade. As forças contrárias são poderosas, sim, mas temos capacidade de vencê-las. A abnegação revela a essência de nossa alma, revelando nossa alma e cumprindo a sua missão singular. Ajudamos a antecipar a redenção com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Por isso, amados, aquele que é monoteísta com fundamento judaico, ele jamais vai abraçar uma ideologia esquerdista, uma ideologia woke, uma ideologia de gênero, porque ela é totalmente contra a vontade divina. E quem defende está na ideologia de Edom. É contra realmente a vontade divina. Pronto, acabou. Entendeu? Que lugar que você está, que lado você quer estar, à direita ou à esquerda? É você que escolhe. A decisão, ela é individual, ok? Um fato interessante que nós podemos observar no livro de Shemot. No hebraico, Shemot é escrito com Shin, Men, Vav e Tet. Aliás, e Tav, certo? Shin, Men, Vav e Tav. O valor de Shin é 300, o de Men é 40, o de Vav 6 e de Tav 400. Somados dá 746.
nós temos duas personagens fundamentais aqui no livro de Shemot, que é Shifra e Puá. Shifra é Yocheved, a mãe de Arão, Miriam e Moshe, esposa de Amiram. E Puá é Miriam, a filha de Yocheved. Elas, Shifra e Puá, são conhecidas como as parteiras, a qual o faraó determinou para elas que quando nascesse meninos judeus é para matá-los jogando no rio Nilo para serem afogados, mas deixassem as meninas viver. Mas Shifra e Puá, elas não obedeceram ao rei, elas desafiaram ao rei, elas desafiaram o ditador. Então o careca do Egito não teve poderes sobre as duas mulheres. Elas foram mais valentes do que os homens. Elas colocaram sua vida em risco por não aceitar o jugo do careca lá do Egito, o faraó. Entendeu? Então elas não obedeceram. E por isso elas foram grandemente abençoadas, vamos ver depois. Mais um detalhe, o nome Shifra, ela tem um valor numérico 585. Puá tem um valor numérico 161. Somando, dá 746, o mesmo valor numérico de Shemot. Shemot significa literalmente nomes. O que significa isto? Os nomes do povo judeu foram preservados por causa destas duas mulheres, Shifra e Puá. E se o povo judeu hoje está vivo, graças a Shifra e a Puá. Olha a dimensão. Não tem careca no mundo que possa fazer quebrar a vontade divina. Todo ditador cai, tem o seu ápice e a sua queda iminente. É bíblico isso. E o careca do faraó não conseguiu. Tem um outro detalhe dentro disto. Além de Shifra e Puá preservarem os nomes do povo judeu, tem um outro detalhe. Shifra tem um valor numérico 585 e Puá tem um valor numérico 161. Se diminuir, vai dar um valor de 424. Qual é o significado disto? O significado disto é: este valor numérico 424 é o valor numérico para Mashiach ben David. Ou seja, Mashiach, Messias, filho de David. Graças a essas duas mulheres que não obedeceram o careca do Egito, não somente os nomes do povo judeu foram preservados, mas por causa delas, Mashiach ben David também foi preservado para ser revelado a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Vejam, amados, quando uma pessoa, ela coloca-se em bitarrom, em completa confiança na providência divina. Confia realmente em Deus. Não importa as adversidades, os perigos que estão em seu entorno. Ela não abre mão da sua confiança no soberano dos mundos. Yocheved e Miriam, Shifra e Puá, não abriram mão da promessa divina. Confiaram plenamente na providência divina, na palavra profética. Colocaram sua vida em risco. Porque o faraó, ele recebia notícia dos seus espiões, dos seus infiltrados. O povo judeu não para de crescer.
E segundo os nossos sábios falam que as mulheres elas davam sextuplo à luz de filhos. Sextuplo. Imagine 10 mulheres dando sextuplo de filhos. Era 60 crianças nascendo num único momento. Mas eram muito mais, eram milhares de mulheres judias dando à luz. E o faraó falou, mas peraí, eu conversei com as parteiras lá, chame as parteiras lá. O que está acontecendo? Por que vocês não estão fazendo o que eu mandei? E elas falaram, ó rei, as mulheres judias, elas não são como as egípcias, fracas, que precisam de ajuda no parto. Quando nós chegamos, elas já deram à luz. Elas dão à luz por si mesmas. São tudo parto natural. E elas não estavam mentindo. Elas estavam falando a verdade. A verdade acompanha a bênção divina. A bênção divina acompanha a verdade. E os que falam a verdade, os que defendem a verdade, mesmo com muito sofrimento, mas têm consigo a providência divina e a proteção divina. E o faraó dispensou elas. Fazer o quê? E o faraó, tão cruel que era, ele não mandou apenas matar os meninos judeus que nasciam. Ele mandou o próprio povo egípcio matar os meninos que iam nascendo. E o povo egípcio, que era retardado mental, como muitos de vocês se vê por aí, eles matavam numa boa. Aliás, o Deus faraó mandou. O Deus careca do Egito mandou. Ele mandou, a gente faz. E aí os egípcios faziam. Mas o povo judeu não. O povo judeu preservava a vida dos seus filhos. A todo custo. Entendeu? Esta é uma das diferenças daqueles que são livres. Porque pensam. O que os ditadores não gostam é de pessoas que pensam, pessoas que têm conhecimento, pessoas que pesquisam, pessoas que são livres na sua mente, porque têm a verdade consigo. Esta é uma verdadeira dor de cabeça para os ditadores, ok? Então vejam bem, né? Shemot, Shifra, Puá e Mashiach ben David, a ligação que tem o livro de Shemot. Por isso, Mashiach ben David, ele é uma realidade para acontecer a qualquer momento mesmo agora, amém, vem amém, por causa de duas mulheres, Shifra, Yoheved, e Puá, Miriam, que tiveram a ousadia de dizer não ao faraó e dizer sim a Deus. A livre escolha, que é conhecido como livre-arbítrio, elas decidiram. E elas decidiram em prol de Deus, dizendo sim, nós vamos servir a Deus, custe o que custar. Ok? Então, nós temos essa questão aí. Então, nesse nosso prelúdio da escravidão, que a primeira fase demorou 30 anos para acontecer, então nesse prelúdio, antes de acontecer todas as coisas, né, nós temos aí, com os comentários de Irash e dos sábios do povo judeu, né, todos os descendentes de Jacó, então eram 70. José já estava no Egito, né, e os nomes que já lemos, né, dos irmãos de Iosif, que desceram ao Egito. Iosif e todos os seus irmãos morreram, assim como toda aquela geração, a primeira geração que viveu no Egito. O último a morrer dos filhos de Jacó foi exatamente Levi, no ano de 2332, aos 137 anos de idade. Tem gente que pergunta assim, mas como que 5.785 é a data judaica? O mundo tem milhões de anos. Dos povos existentes, o povo judeu foi o único
que realmente trouxe 100%? Os anais da história. Os anais da história. Por isso o calendário judaico ele é o mais antigo, o mais exato, porque nos anais da história do povo judeu tudo foi registrado devidamente com a providência divina e não há contradições. Então esse é um detalhe. Logo depois que todos os filhos de Jacob morreram, os judeus, com exceção da tribo de Levi, não podemos esquecer isto, começaram a negligenciar suas tradições e abandonaram inclusive a circuncisão. Os israelitas eram extraordinariamente férteis e prolíficos, e eles multiplicaram-se e tornaram-se extremamente fortes. As mulheres regularmente davam à luz a sextuplos. Em pouco tempo, a terra encheu-se deles, de judeus. Por isso, o faraó ficou apavorado. Então, a primeira fase da escravidão, ela durou 30 anos. Né? Um novo rei que não conhecia Iosif levantou sobre o Egito, e eles então disseram, né? O povo judeu, né, está aí proliferando nos 4 cantos do Egito. Né? Vede, está se tornando mais numeroso e mais forte do que nós. Hajamos astuciosamente com eles, e o seu Deus, que está claramente envolvido em sua fertilidade extraordinária, para que não se multiplique, e em caso de guerra, junte-se aos nossos inimigos e lute contra nós, e suba da terra. Ou, que seria ainda pior, tome toda a conta do país e nos force a subir da terra, ou seja, a fugir da terra. Na verdade, os israelitas não representavam nenhuma ameaça real aos egípcios. Os israelitas sabiam que o faraó, né, ou o seu predecessor, havia promovido Iosif de escravo a vice-rei, e benevolamente os estabelecera na melhor parte do Egito, salvando-os da fome. Possuíam uma dívida para com o faraó e os egípcios, e portanto não tinham nenhuma intenção de tomar o país. Né? É a gratidão, o povo judeu tem uma gratidão fora de série, certo? Mas de fato o faraó tinha um desejo próprio de perseguir os judeus, é chamado de ódio gratuito. O ódio gratuito. O faraó ele tinha esse desejo próprio de perseguir os judeus. Era o ódio gratuito. É o que acontece por aí afora vai. Né? Segmentos religiosos, né? Alguns segmentos religiosos, outros segmentos de outras instituições, aquele povo do mal lá que fizeram aquela barbárie no dia 7 de outubro de 2023 e outros grupos semelhantes a eles, né? São aqueles que têm o ódio gratuito, né? A ONU tem um ódio gratuito com o povo judeu, com Israel, né? E outras organizações de direito humano, patati, patatá e etc e tal aí, ok? Ódio gratuito. Odiavam o que os judeus representavam e temiam que o monoteísmo judaico viesse a prevalecer sobre o paganismo egípcio. O monoteísmo, ele tem uma grande vertente chamada de liberdade. Esse é o problema dos senhores do mundo, dos ditadores do mundo. Eles não querem que o povo seja livre. Eles querem de alguma forma escravizar o povo. Eles acham que são eternos. Eles acham que são deuses. E querem realmente dominar as nações, dominar os povos, dominar o mundo, parecendo que eles vão viver eternamente. Né? Então, por aí você vê aonde que a ignorância ela leva a pessoa a acreditar no impossível, que ele vai viver para sempre, né? E que vai multiplicar suas riquezas e que todo mundo vai ficar aos seus pés para sempre. Né? Então, dessa forma, o faraó concebeu um plano para imergi-los na cultura egípcia e fazê-los esquecer a sua herança judaica, né? Através da assimilação. Então ele convocou os seus conselheiros. O que nós vamos fazer? Qual que é o plano? Vocês agora são meus 3 conselheiros. Vocês me vão dar a opinião aí. Quem eram esses conselheiros? Os nossos mestres trazem para nós. Um deles, o principal dos 3, era Balaão, ou Balaam. Lembram? Lá na frente nós vamos ver a questão de Balaão.
né, que foi contratado por Balaque, né, para amaldiçoar o povo judeu. Então ele era o principal conselheiro do faraó. O segundo era Iéter. Quem era Iéter? Iéter, ele era conhecido por 4 nomes: Iéter, Jetro, Itro e Reuel. Esses eram os 4 nomes mais popularmente conhecidos de Jetro. Então era Iéter, Jetro, Itro e Reuel. Os 4 nomes de um único personagem. Era o segundo conselheiro do faraó nesses dias. E o terceiro conselheiro do faraó era exatamente Jó. E houve o terceiro conselheiro do faraó. Então ele falou para os seus 3 conselheiros: o que vocês me aconselham para que eu possa dominar o povo judeu? Então Balaão concebeu um plano de aumentar progressivamente a opressão com o intuito de reduzir a taxa de natalidade dos judeus. Controle de natalidade. Te lembra alguma coisa? É um dos propósitos dos ditadores. Controle de natalidade. Te lembra de alguma coisa? Jetro desaconselhou o plano. Jó, ele ficou indeciso. Então Jó ficou em cima do muro. Então aquele que fica em cima do muro leva a pedrada tanto da direita como da esquerda. Leva a pau do mesmo jeito. Jó ficou em silêncio. Sim, Iéter, Jetro, Itro e Reuel é o que vai ser mais tarde o sogro de Moisés. Perfeitamente de Machado. É o sogro de Moisés. Ok? Então, o faraó, dessa forma, ele fez o quê? Ele aceitou a estratégia de Balaão. Jetro, vendo que não contava mais com as boas graças do rei, ele fugiu para Midian, onde futuramente Moshe também se refugia para Midian. Depois casa com a filha de Iéter, Jetro, Itro, Reuel. Ok? E aí então Jetro se torna o sogro de Moisés. Ok? Então o faraó reuniu todos os judeus e falou-lhes: por favor, ajudai-me hoje com esta obra. Foi aquela questão que ele pegou o barrinho lá com uma colher de pedreiro, colocou na forminha de fazer tijolo. Eu estou fazendo, eu, faraó, estou fazendo, por que vocês não vão me ajudar? Né? O meu antecessor fez tanto por vocês, agora é hora de vocês ajudar. E eles começaram então, né, sendo levados tranquilamente a serem assimilados pelo faraó. Né? Então o faraó também pendurou uma forma para tijolo no pescoço, e caso um judeu se negasse a trabalhar, declarando-se delicado demais, os oficiais do faraó diziam: esse então mais delicado que o faraó? Desse modo convenceram todos a participar. Onde já se viu, se o faraó tem lá ele fez um tijolo, por que vocês não podem fazer milhares, milhões de tijolos? O faraó colocou no pescoço lá uma forma de tijolo, por que vocês não podem ter também no pescoço e fazer milhões de tijolos? Afinal de contas, vocês devem muito para o faraó. Vocês devem muito para o Egito. E dessa forma, 30 anos foi sendo levado no bico, entendeu? Nas promessas, sabe? Aquelas promessas semelhantes, né? Ó, se vocês fazerem isso, vocês vão ter o que comer, o que beber, né? Se vocês aí, né, roubarem um celularzinho, por exemplo, vocês vão ter uma cervejinha no fim de semana, uma picanha no fim de semana, tá entendendo? Como que vai se levando no bico e vai conduzindo as pessoas à escravidão? É assim que os ditadores agem, ok? Então, o faraó e os egípcios sabiam que Iacve concedera a condição especial ao seu filho Levi, eximindo-o de carregar seu caixão, de maneira que aceitara a reivindicação dos levitas. Portanto, a tribo de Levi, pela própria decisão do faraó, ficou livre da escravidão, porque eles eram uma tribo de sacerdotes.
Assim como o faraó respeitava os seus sacerdotes, ele respeitou a condição da bênção de Jacvé para a tribo de Levi. Então a tribo de Levi, ele não forçou absolutamente em nada sobre a escravidão. Respeitou a sua posição, certo? Consequentemente, os levitas obtiveram as recompensas da escravidão no Egito, junto com os seus irmãos, apesar de não terem sido submetidos diretamente a ela. Ao cair da noite, os oficiais pediram aos judeus que contassem quantos tijolos haviam produzido. Depois que o fizeram, o faraó disse: ótimo, fazei para mim esse número de tijolos todo dia. Todos os dias vocês deverão fazer o mesmo número de tijolos. Aí começa a imposição, entendeu? Começa a serem subjugados. Então eles designaram oficiais de recrutamento sobre eles, a fim de afligi-los com as tarefas que lhe impunham. E assim os judeus erigiram as cidades existentes de Pitom e Ramsés, tornando-as aptas a servir como cidades armazéns para o faraó. A capital Pitom recebera esse nome em alusão a uma formação rochosa na costa do Mar de Juncos, denominada Pitom pelos egípcios, que marcava a fronteira do Egito. Porém, quanto mais os egípcios os afligiam, mais Deus abençoava os israelitas, de modo que eles se multiplicavam e propagavam, e os egípcios ficaram ao mesmo tempo aborrecidos, inquietos com o aumento dos israelitas. Essa primeira fase de trabalho recrutando durou cerca de 30 anos, algo em torno de 2332, que marca a data do último da primeira geração, né, que faleceu ali no Egito, que foi exatamente Levi, né, o último a morrer, até o ano 2362 a contar da criação. A segunda fase, ela durou em torno de 5 anos. Vendo esse grau de escravidão não refreava a proliferação dos israelitas, os egípcios escravizaram os israelitas com trabalhos árduos, isto é, desmoralizante e incomum. Amargaram sua vida com duro labor, com argamassas e tijolos, e também com todo tipo de trabalho de campo. Todo o trabalho que os submetiam era impostos com severidade esmagadora. Esse trabalho realmente esgotava os homens, né? Então eles impuseram, né, um trabalho tão terrível para os homens, que era exatamente para tirar deles todo o estímulo de coragem, ou todo o estímulo em que eles pudessem ter de coabitar com as suas esposas. Então o trabalho era tão cruel, tão amargo, tão duro, que tirava deles qualquer estímulo para coabitar com as suas esposas. Mas, né, o faraó não contava com a estratégia das mulheres judias. Então as mulheres judias fizeram o quê na história do nosso povo? Elas levavam alimentos para eles no trabalho. Elas iam até o trabalho e levavam para eles alimentos. Não deixavam eles ficarem sem alimentos. Levavam água para eles. Quando chegava o horário deles virem para casa, tarde já da noite, elas pegavam os seus espelhos de cobres e elas se enfeitavam para os seus maridos. Elas se embelezavam para eles. E quando eles chegavam em casa, ela estimulava eles não somente ao banho, à higiene pessoal, mas estimulava eles a olhar no espelho, ele e ela. Vejam, né, aqui a sua mulher esperando por você, a sua esposa esperando por você. Olha aqui no espelho, você e eu, meu marido. E com isso elas estavam lindas, belas e maravilhosas para os seus maridos. E eles coabitavam. E nascia 6 filhos de uma vez só. Cada mulher. Entendeu? Então, as mulheres sempre se mostraram, inclusive, né, os nossos sábios falam que as mulheres não se contaminaram com nenhum pecado do Egito. As mulheres judias.
Não houve nenhuma mulher infiel nos dias do Egito. E por isso que os sábios falam que, entre outros detalhes, a libertação do Egito foi graças às mulheres. O crescimento do povo judeu foi graças às mulheres. Lembrando que já foi dito de Shifra e Puá, ok? Então, essa foi a segunda fase, né? A terceira fase foi... A segunda fase durou 5 anos e imediatamente iniciou a terceira fase. E essa terceira fase, o rei do Egito falou às parteiras hebreias, que faz parte da terceira fase, para que elas, Shifra e Puá, né, viessem realmente a matar os meninos judeus que nascessem. Então aí vem a história exatamente das parteiras, essa terceira fase, né? Os astrólogos do faraó disseram que o redentor dos israelitas logo nasceria. Então por isso o faraó ele chamou as parteiras para matar os meninos. Sendo menino é para matar, joga no Egito para morrerem afogados. As meninas deixem nascer. E foi onde que Shifra e Puá não obedeceram à ordem do faraó. E também o faraó, na sua crueldade, ele também determinou ao povo egípcio que todo menino que nascesse a partir daquele momento era para serem mortos. E o povo egípcio obedecia ao faraó como um deus, né? E eles matavam seus filhos, homens que nasciam. Os meninos eram mortos mesmo pelos egípcios, ok? As parteiras temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe ordenara. Ao contrário, elas forneciam alimentos e águas aos recém-nascidos e assim ajudaram os meninos a viver, né? E o rei do Egito, né, chama as parteiras e dá um esfregão nelas, mas ele não tem uma prova cabal que elas ajudavam, né? Porque a resposta delas foi realmente uma resposta pontual, né? As mulheres judias não são como as egípcias que precisam de ajuda no parto, porque são fraquinhas, né? As mulheres hebreias não, elas são fortes e elas dão à luz filhos facilmente, parto natural. Então quando nós chegamos, elas já deram à luz, já e pronto, não tem mais o que fazer não, né? Então dessa forma aí falaram, né? E foi, né, dessa forma que os meninos, né, tinham uma sentença de morte. Então Amiram, né, ele determinou, ele se separa da sua esposa, dá o divórcio para sua esposa, Yocheved, e determina os homens também a se separarem das esposas. Para que nós vamos dar, vamos contribuir para que as nossas mulheres deem à luz a filhos para serem mortos? E os homens se separaram das suas mulheres. Então Miriam, que era, né, na linguagem de hoje uma criança, mas a criança nos dias de Miriam já era jovens adolescentes, mesmo com pouca idade, mas tinha já um físico mais desenvolvido, bem como também uma consciência muito mais desenvolvida do que uma criança hoje de 7, 8 anos de idade. Então ela chegou para o seu pai e disse: o senhor está sendo pior do que o faraó. O que é isso, minha filha? Me acusando de uma coisa dessa, que eu sou pior do que o faraó? Sim, o senhor é pior do que o faraó. O faraó, ele está condenando apenas os meninos, neste mundo. Mas no mundo vindouro, o faraó não pode condená-los, porque eles têm a sua salvação garantida. Mas o senhor está realmente matando não somente os meninos, mas está matando as meninas também, porque muitas meninas têm nascido. E o Senhor está privando não somente os meninos de nascerem, mas também as meninas de nascerem. Por isso que o seu decreto é pior do que o do faraó, porque o do faraó impede apenas a questão neste mundo, mas o mundo vindouro, a vida eterna, eles têm a sua salvação garantida. Mas o seu decreto está proibindo com que os filhos e filhas não nasçam nem neste mundo e nem tenham direito no mundo vindouro. Olha só a sabedoria de Miriam. E aí a Miriam colocou a mão na consciência e falou: Miriam está certa. Nós temos que confiar na providência divina
e fazer a sua ordem, crescer-vos e multiplicar-vos. Ele volta a coabitar com a sua esposa Yocheved, e os homens voltam a coabitar com as suas esposas e continua a proliferar o povo judeu. E nesse retorno de Amiram com a sua esposa, foi quando nasceu Moshe. É assim que Moshe nasceu, através de uma palavra de muita sabedoria de Miriam ao seu pai. E assim Moshe nasceu, né? E aí nós vamos ter então, né, agora, daqui para frente, o envolvimento de Moshe em toda essa história, né? Devido ao decreto do rei, do faraó, Moshe é escondido por um tempo, né? E depois ela é colocado numa cesta, né? Que é um cesto de vime, que foi calafetado com barro por dentro e piche por fora, né? E foi colocado no rio Nilo. E foi quando a filha do faraó, ela pega o cesto, vê a criança, sabe que é uma criança hebreia, mesmo assim a pega, chama amas, melhor dizendo, de leite egípcias, mas o bebê Moshe, né, que até então não tinha nome, quem dá o nome a Moshe é a própria filha do faraó, não é nem a mãe de Moshe que dá o nome para ele, é a filha do faraó que dá o nome para ele, de Moshe, porque das águas fostes tirado, ok? E então Miriam, que estava seguindo o cesto em todo o trajeto, percebeu isso, se apresenta à filha do faraó e fala para ela, quer que eu chame uma ama de leite das hebreias? Talvez ele mame. Então ela autorizou e Miriam foi buscar exatamente quem? Yocheved, a mamãe querida, Shifra. Então a filha do faraó dá para que ela amamente, e quando chegar o tempo da desmama, para devolver a ela, a filha do faraó. E então Yocheved vai, leva o seu filho, que se tornou adotivo da filha do faraó, né, até a época da desmama. E no próximo shiur, nós vamos continuar daqui para frente essa bela história da escravidão e o nascimento de Moshe. Shalom, shalom. Até lá.